Este é o projeto que nós vamos criar neste tutorial. Ele simula as avaliações de clientes referentes a alguns produtos. Nós temos aqui, por exemplo, a imagem referente ao cliente, o nome do cliente, a profissão, o trabalho do cliente, a avaliação que ele fez no produto. E a parte iterativa desse projeto é o fato de que nós podemos clicar aqui nestas setas para mudar qual avaliação deve ser exibida. E além disso, além dessas setas que alterna entre as avaliações de forma ordenada, né, por ordem, nós temos esse botão aqui que vai selecionar de forma aleatória uma das avaliações. Portanto, se eu clicar aqui, a avaliação é trocada para uma avaliação aleatória. E, portanto, é esse projeto que nós vamos construir agora. Para começar a construir esse projeto, eu tenho aqui o meu editor de códigos, que é o VS Code, e eu tenho aqui aberto uma pasta chamada avaliações. É dentro dessa pasta que nós vamos construir esse projeto. Eu vou criar um arquivo chamado index.html, que vai conter a estrutura HTML do nosso código. Eu vou digitar aqui, ponto de exclamação, e quando eu fizer isso, o VS Code vai me oferecer um atalho para poder criar uma estrutura básica de página HTML. Eu vou apertar Enter e aí o VS Code me oferece essa estrutura básica aqui com as tags básicas, né? Nós temos a seção Head e a seção Body. Eu vou definir o idioma da linguagem para que seja português do Brasil, PTBR. O título da página eu vou mudar para que seja avaliações. E agora, aqui no corpo da página, eu vou criar os seguintes elementos. Primeiramente, eu vou ter uma tag main, que representa a parte principal da página, né? A área, a seção principal da página. Em seguida, eu terei uma tag section com a classe container. Dentro dessa tag section, eu terei uma tag div com a classe título. Dentro dessa div, eu terei um cabeçalho nível 2, uma tag h2, com o texto nossas avaliações. E abaixo dela, eu terei uma div com a classe sublinhado, mas sem nenhum texto aqui dentro. Em seguida, abaixo da div com a classe título, eu terei uma tag article com a classe avaliação e dentro dela nós teremos uma div com a classe container imagem. Dentro dessa div nós teremos uma tag img com o id, com o atributo id igual a imagem pessoa e com o atributo src igual a pessoa-1.jpg. Entretanto, esse arquivo aqui, pessoa-1.jpg, ele não existe aqui na minha pasta, né? Portanto, eu vou pegar essa imagem aqui de outra pasta do meu computador e vou simplesmente colar aqui. É essa imagem aqui que a gente vai usar de exemplo para ver como que serão exibidos os nossos elementos na nossa página. Em seguida, abaixo aqui dessa div, eu vou criar um cabeçalho nível 4 com o texto Sara Silva e com o atributo id igual a pessoa. Abaixo, eu vou criar uma tag p com o texto professora e com id trabalho. Em seguida, eu terei uma segunda tag p com o texto, e aí eu vou copiar aqui da minha colinha, com o texto que representa a avaliação que o usuário deixou. E essa tag p, ela vai ter o id descrição. Abaixo dessa tag p,
nós teremos uma tag div com a classe botão container. Dentro dessa div nós teremos dois elementos botões com a classe, o primeiro com a classe botão anterior. E olha que interessante, aqui dentro desse botão, lembra que na demonstração, no início do tutorial, a gente alternava entre as avaliações clicando nas setas, né? Então aqui dentro do botão, a gente vai encaixar um ícone de seta. Para fazer isso, primeiramente nós precisamos importar uma biblioteca de ícones. Para fazer isso, nós vamos fazer o seguinte, aqui em cima, na seção Head, eu vou criar uma tag link. Essa tag link, ela terá... essa tag link, ela vai ter uma relação, ou seja, o atributo rel. Vai ter uma relação com o nosso código HTML, igual a style sheet, folha de estilo. Isso porque essa biblioteca que nós vamos conectar aqui agora, ela nada mais, nada menos é que um arquivo CSS, que código CSS. Portanto, a relação entre os dois vai ser de style sheet. Style significa estilo, sheet significa folha. E aí, e além desse atributo, nós teremos o atributo href, que indica o endereço onde nós podemos encontrar esse arquivo que nós queremos conectar. E aí o endereço eu vou colar aqui da minha referência aqui. Vou copiar e colar. E é esse endereço aqui que estará localizado o arquivo CSS. Nós podemos ver que é um arquivo CSS. Que estará localizado essa biblioteca de ícones, que se chama Font Awesome. E aí nós podemos até mesmo copiar isso aqui, vir aqui no navegador e colar para checar qual que é o conteúdo. Portanto, essa aqui é o código da biblioteca que nós vamos utilizar. Portanto, agora nós conectamos a biblioteca de ícones. Portanto, eu posso vir aqui agora dentro do botão e incluir aqui o seguinte ícone. E eu vou fazer isso da seguinte maneira. Eu vou utilizar a tag i, e essa tag terá as seguintes classes: FAS, FA, chevron, left. Isso aqui vai retornar o ícone de seta para a esquerda. Por isso que nós temos aqui, no nome da classe, a palavra left. Left em inglês significa esquerda. Em seguida, logo abaixo desse botão, nós teremos um segundo botão. Este terá a classe botão próximo. E dentro dele, nós teremos uma tag i com as classes FAS e FA-chevron-right. E este aqui será o ícone da seta para a direita. A palavra right, em inglês, significa direita. Em seguida, abaixo aqui da div, nós teremos um botão com o texto pessoa aleatória. E esse botão terá a classe botão aleatório. Eu vou salvar esse arquivo. E agora eu quero visualizar esse arquivo aqui no meu navegador. Para fazer isso, eu vou utilizar a extensão Live Server, que é essa extensão aqui, que nós estivemos utilizando nesses tutoriais, né? Portanto, para utilizar essa extensão, Live Server, eu vou clicar nessa opção aqui embaixo, ó, Go Live. Quando eu clicar nessa opção, ele vai abrir o navegador com o endereço do nosso projeto, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar o endereço aqui e eu vou abrir ele no meu outro navegador aqui, Google Chrome, que é melhor de visualizar. Eu vou minimizar
essa janela e posicionar ela aqui do lado direito. Vou minimizar aqui a largura. Portanto, agora nós podemos visualizar aqui deixa eu remover aqui o zoom. Portanto, nós podemos ver aqui agora a estrutura da nossa página, né? Nós temos aqui o cabeçalho no topo, a imagem do cliente, né? Seguido do nome do cliente, da profissão, da descrição e os botões que compõem o nosso projeto. E nós temos aqui os botões com as setas para a esquerda e para a direita. Portanto, a nossa configuração da biblioteca de ícones funcionou. Perfeito. Portanto, agora nós temos o nosso código HTML. É hora de tornar a nossa página um pouco mais bonita, utilizando CSS. Para isso, aqui na raiz do projeto, eu vou criar um novo arquivo chamado estilo.css. E dentro dele nós teremos os seguintes estilos. Primeiramente, na linha 1 eu vou importar duas fontes lá do Google. Eu vou importar a fonte Open Sans e a fonte Roboto, que nós vamos utilizar. Em seguida, eu vou selecionar todos os elementos através do asterisco. E aí, eu vou definir a margem de todos os elementos como sendo igual a 0, o padding de todos os elementos como sendo igual a 0 e a propriedade box sizing como sendo igual a border box. Basicamente aqui, nas linhas 4 e 5, eu estou resetando algumas configurações padrões de alguns elementos referentes às margens e ao padding. Existem alguns elementos que vêm com margem por padrão ou padding por padrão, portanto eu estou removendo isso de todos os elementos, né, através do asterisco. E box sizing igual a border box faz com que o padding e a borda de um elemento sejam calculados dentro da largura e da altura do elemento. Em seguida, eu vou selecionar a tag body e para ela eu vou definir a fonte do texto, font family, como sendo Open Sans. E se Open Sans não estiver disponível, eu quero que o navegador utilize a fonte estilo sans serif que for o padrão, né? Além disso, eu quero que o fundo seja igual a este tom de cinza. Eu quero que a cor do texto seja igual a este tom de azul, né? Um azul marinho. A altura da linha, line height, eu quero que seja igual a 1.5. E o tamanho da fonte, font size, eu quero que seja igual a 0.875 rem. Eu vou salvar esse arquivo. E agora essas regras de estilo que nós criamos não estão sendo refletidas aqui no navegador. Isso é porque eu não conectei o arquivo CSS com o nosso arquivo HTML. Portanto, para fazer isso, aqui na seção head do arquivo HTML, eu vou escrever a seguinte linha de código. Link, e aí a relação desse link vai ser folha de estilo, style, sheet, e o endereço do arquivo que eu quero conectar, ou seja, o atributo href, vai ser igual a estilo.css. E agora, quando eu salvar esse arquivo, e eu vim aqui, nós vemos que alguns dos nossos estilos foram aplicados. Vamos prosseguir. Em seguida, eu vou definir os seguintes estilos para alguns cabeçalhos. Para o cabeçalho 1, nível 1, cabeçalho nível 2, cabeçalho nível 3 e cabeçalho nível 4. Eu vou definir o espaçamento entre as letras, letter spacing.
como sendo 0.1 rem. Transformação do texto, text transform, vai ser igual a capitalize. Isso vai fazer com que a primeira letra de cada palavra fique em maiúsculo. Deixa eu salvar aqui para vocês verem. Portanto, nós temos aqui agora a primeira letra de cada palavra em maiúsculo. Em seguida, nós teremos a altura da linha, line height, como sendo 1.25. Margem na parte inferior do elemento, margin bottom, vai ser 0.75 rem. Deixa eu salvar. Nós vemos aqui agora uma pequena margem aqui de espaçamento no lado inferior, né, na parte de baixo do elemento. E nós teremos a fonte do texto, font family, como sendo Roboto. Ou se Roboto não estiver disponível, utilize a fonte estilo sans serif que estiver disponível, que for o padrão. Eu vou salvar esse arquivo e nós vemos aqui agora que a fonte foi mudada para Roboto. Em seguida, para o elemento H2, nós teremos o tamanho da fonte, font size, como sendo 2 rem. Portanto, agora o nosso cabeçalho H2 está com um tamanho de fonte maior, né? Para a tag P, nós teremos margem no lado inferior, né? No lado de baixo do elemento, como sendo 1.25 rem. A cor do texto, color, vai ser esse tom aqui de cinza, né? Um cinza meio azulado. Em seguida, eu vou definir alguns estilos que vai fazer o nosso site ser mais responsivo. Eu vou escrever aqui @media screen. E isso aqui significa quando a mídia do usuário, quando o dispositivo do usuário for uma tela, a palavra screen significa tela. Portanto, quando a mídia for uma tela and a largura mínima, min width, dessa tela for 800 pixels, nesse caso nós teremos para a tag H2 o tamanho da fonte igual a 2.5 rem. Para o corpo da página nós teremos o tamanho da fonte como sendo 1 rem. E para os cabeçalhos H1, H2, H3 e H4, nós teremos a altura da linha, line height, igual a 1. Eu vou salvar esse arquivo. E aí parece que nada aconteceu, mas é porque eu acredito que o nosso navegador aqui ele não possui uma largura mínima de 800 pixels. Portanto, a largura aqui atualmente ela é... A largura aqui atualmente ela é 476, né? A gente vê ali no canto superior direito aqui do navegador. E aí se eu for aumentando Se eu for aumentar a largura até passar de 800, vamos ver o que acontece. Nós vemos que alguns dos estilos eles alteram, né? Especificamente aqui, por exemplo, o tamanho da fonte, né? Perfeito. Em seguida, fora aqui da estilização referente a tornar o site mais responsivo, né? Nós teremos aqui na linha 52, eu vou selecionar a tag main e para ela nós teremos a altura mínima, min height, como sendo 100% a altura da tela, a altura da tela do dispositivo. Além disso, o modo de exibição vai ser igual a grid, display grid, e o posicionamento dos itens, place items, vai ser igual a center.
Em seguida, para o elemento com a classe título, nós teremos alinhamento de texto, text align igual a centro, margem na parte inferior do elemento, margin bottom igual a 4 rem, e aí quando eu salvar, nós vemos que agora o título, né, ele possui uma margem aqui na parte inferior e ele está alinhado, o texto está alinhado centralmente. Em seguida, para a classe para a tag com a classe sublinhado, que é essa tag aqui, né? No caso nós criamos uma div abaixo aqui do título nossas avaliações, que é simplesmente uma div com a classe sublinhado e não tem nenhum texto aqui, né? Mas isso é porque nós vamos utilizar o CSS para definir alguns estilos para criar um sublinhado aqui embaixo do texto. Portanto, aqui eu vou definir o seguinte: a altura vai ser igual a 0.25 rem, a largura vai ser igual a 5 rem, o fundo, background, vai ser igual a este tom de azul, a margem do lado esquerdo vai ser automática e a margem do lado direito também vai ser automática, e isso vai fazer com que essa linha ela seja centralizada, né? Se eu não tivesse esses dois estilos aqui nas linhas 67 e 68, ele ficaria posicionado à esquerda da página, que é o padrão dos elementos, né? Mas definindo a margem esquerda e a margem direita como sendo automática, o navegador ele calcula, né, qual tem que ser, ele calcula qual tem que ser o valor dos dois lados para ficar centralizado. Perfeito. Em seguida, nós vamos definir a classe container como tendo largura igual a 80% a largura da tela do usuário e a largura máxima, max width, vai ser igual a 620 pixels. Portanto, se a tela ela for pequena, essa parte eu acredito que container ele agrupa esses elementos aqui, né? Vamos checar aqui. Peraí. Não, container ele engloba tudo, né? O título, a imagem, tudo. Aí no caso aqui, nós vemos que a imagem ela está transbordando para fora do container, né? A gente vai corrigir isso daqui a pouco. Mas os outros elementos, como o título e como essa parte aqui na parte inferior, está limitada a 620 pixels se os 80% da tela exceder esses 620 pixels, né? É isso que estas regras de estilo implicam. A gente vai ter uma largura igual a 80% à largura vertical, né, da tela do usuário, mas a largura máxima vai ser 620. Então, portanto, se esses 80% for maior do que 620, vai ser limitado por essa regra aqui e não vai passar disso, né? Não vai passar de 620 pixels. É por isso que nós vemos aqui que esse conteúdo ele fica limitado aqui, né? Por esses 620 pixels. O elemento imagem ele é um pouco diferente, né? A gente vai corrigir a largura dele aqui de outra maneira. Perfeito. Em seguida, nós teremos para a tag avaliação o fundo igual a branco. Padding vai ser igual a 1.5 rem e 2 rem. Curvatura da borda, border radius, vai ser igual a 0.25 rem. Sombreamento na caixa do elemento, box shadow, vai ser igual a o posicionamento, né? Vai ser 0 pixels, 5 pixels, 15 pixels. E a cor vai ser
preto, mas com uma pequena transparência de 0.1. E aí, se eu salvar esse arquivo, nós vemos aqui que a caixinha aqui ela tem um sombreamento, né? Se eu remover aqui, deixa eu remover. Deixa eu comentar. Ela perde esse sombreamento aqui, que é quase imperceptível, né? Mas que faz diferença na hora da exibição do elemento. Ok, em seguida nós teremos transição dos efeitos, transition, vai ser igual a all, todos os efeitos, durante 0.3 segundos. E eu quero que a transição ela seja linear, ela seja suave, né? Alinhamento de texto, text align, vai ser igual a centro. Além disso, quando o elemento com a classe avaliação estiver em modo hover, nós teremos box shadow, nós teremos o sombreamento da caixa do elemento igual a 0, 5 pixels e 15 pixels. E a cor vai ser uma cor preta, mas com uma transparência de 0.1. Em seguida, para a classe container imagem, nós teremos o posicionamento como sendo relativo a si mesmo. A largura vai ser 150 pixels, a altura vai ser 150 pixels. Curvatura da borda vai ser 50%. Isso vai fazer com que a borda ela fique totalmente curvada, como se fosse um círculo, né? Nós teremos margem vertical igual a 0 e horizontal igual a automático. E margem na parte inferior vai ser igual a 1.5 rem. E agora, quando eu salvar esse arquivo, a imagem ela não tem a estilização que nós queremos, mas isso é porque talvez o nome que a gente escolheu para a classe seja diferente de container imagem. Vamos checar. Aqui é container imagem e aqui está container imagem também. Vamos pensar aqui, peraí, container imagem. Aqui container imagem. Ah tá, o container da imagem. O container da imagem, ele aplicou os estilos corretamente, mas a imagem em si, que é essa tag aqui, a gente vai precisar definir algumas regras de estilo para poder visualizar aqui corretamente, né, para os estilos ficarem corretos. Portanto, aqui embaixo, na linha 28, a gente vai ter para o elemento com o ID, é por isso que eu vou digitar aqui jogo da velha, para o elemento com ID imagem pessoa, que é a tag imagem, né? Imagem pessoa é um atributo ID. A gente vai ter largura igual a 100% da largura do elemento pi. Modo de exibição vai ser bloco. A altura vai ser 100%. 100% a altura do elemento pi. Object fit vai ser igual a cover. Isso aqui vai fazer com que a imagem seja ajustada dentro do seu elemento pi, sem que a imagem seja distorcida. Aí se eu salvar isso aqui, ó, a gente vê agora que a imagem está melhor posicionada aqui, né? Com estilos, com design melhor. Além disso, a gente vai ter border radius, curvatura da borda, igual a 50%. Ok? E o posicionamento da imagem, position, vai ser relativo, relative. Ok.
Deixa eu checar aqui. Está tudo correto. Ok. Então, era para essa imagem ela estar centralizada aqui. Eu estou checando o que eu fiz errado. Deixa eu ver aqui. Talvez se eu fizer aqui... Vamos lá. Talvez se eu definir a margem como sendo 0 verticalmente e automática horizontalmente. Peraí. Deixa eu expandir aqui um pouco. Essa aqui é a imagem, esse aqui é o container da imagem. Então o container, vamos tentar centralizar o container, né? Então aqui no container, nós temos aqui margem... Ah tá, o problema aqui é o seguinte, ó, já sei. No caso, a regra de estilo que centraliza o container da imagem é essa aqui na linha 24. Margem 0 verticalmente e automático horizontalmente. É esse automático que vai fazer a imagem ser centralizada. Entretanto, aqui na linha 95 a gente está sobrescrevendo essa regra, definindo um novo valor para a mesma regra. Só que eu errei o nome aqui. Aqui não é margem, é margem bottom, margem na parte de baixo do elemento, para ter um espaçamento aqui, né? Na parte de baixo, com relação ao título aqui do nome do cliente. Então agora que eu fiz essa alteração, quando eu salvar, nós veremos a imagem centralizada. Perfeito. Em seguida, a gente vai ter aqui, ó, para o elemento com o ID pessoa, nós teremos margem na parte inferior do elemento, como sendo 0.25 rem. O elemento com ID trabalho vai ter margem na parte inferior, como sendo 0.5 rem. Transformação do texto, text transform igual a uppercase, isso vai fazer com que todas as letras fiquem em maiúsculo, portanto aqui agora o trabalho tem todas as letras em maiúsculo. A cor vai ser igual a este tom de azul e o tamanho da fonte vai ser 0.85 rem. Portanto aqui agora nós temos esses estilos para o trabalho da pessoa. Em seguida, para a tag com ID descrição, nós teremos margem na parte inferior do elemento como sendo 0.75 rem. Para os elementos com a tag botão anterior e botão próximo, nós teremos a cor do texto igual a esse tom de azul, é um azul mais claro. O tamanho da fonte, font size, vai ser igual a 1.25 rem. O fundo vai ser transparente. A cor da borda, border color, vai ser transparente. A margem vai ser 0 verticalmente e 0.5 rem horizontalmente. A transição nos efeitos vai ser para todos os efeitos, all. Vai durar 0.3 segundos e vai ser uma transição linear, vai ser uma transição suave. E o cursor, o ponteiro do mouse, vai ser ponteiro quando o cursor do mouse estiver em cima do elemento. E portanto agora nós temos esses estilos aqui para os botões, né? Além disso, quando o botão anterior estiver em modo hover, ou seja, quando o mouse estiver em cima do elemento, e o mesmo
vai valer para o botão com a classe botão próximo também em modo hover. Para ambos, eu vou alterar a cor do texto para que seja este tom de azul. Portanto, agora, se eu colocar o mouse em cima dos botões, ele altera para um azul mais escuro. E por fim, nós teremos para o elemento com a classe botão aleatório uma margem no topo igual a 0.5 rem. O fundo, background, vai ser esse tom aqui de cinza. A cor do texto vai ser igual a esse tom de azul. O padding vai ser igual a 0.25 rem verticalmente e 0.5 rem horizontalmente. A transformação do texto, text transform, vai ser igual a capitalize. Isso vai fazer com que a primeira letra de cada palavra fique maiúscula. Curvatura na borda, border radius, vai ser igual a 0.25 rem. A transição dos efeitos vai ser para todos os efeitos, todas as transições, né, todos os efeitos. A duração vai ser igual a 0.3 segundos. E esses efeitos terão uma transição linear, né, uma transição suave. A cor da borda, border color, vai ser igual a esse tom de azul. E o ponteiro do mouse e o cursor, né, vai ser igual a um ponteiro quando estiver em cima. E aí quando eu salvar, essas regras de estilos que serão aplicadas. E por fim, quando esse botão aleatório estiver em modo hover, eu quero que o fundo tenha esse tom de azul e que a cor do texto seja igual a um azul mais escuro, né? Um azul marinho. E, portanto, agora, se eu colocar o ponteiro do mouse em cima do botão aleatório, ele vai ter esses estilos. Portanto, quando se trata dos estilos da nossa página, são esses, né? É uma página bem simples. E vamos agora definir o código JavaScript que vai tornar a nossa página interativa. Porque no momento, se a gente clicar aqui nos botões, nas setas, para alternar entre as avaliações dos usuários, nada acontece, né? Até então é uma página que nós chamamos de estática. Vamos tornar ela agora um pouco mais dinâmica. Eu vou criar aqui na raiz do projeto um arquivo chamado script. E dentro dele nós teremos o seguinte. Primeiramente, para cada uma das avaliações, nós vamos criar um objeto para representar essa avaliação. E esse objeto ele vai conter algumas propriedades referentes à avaliação. Nomeadamente, o nome da pessoa, o trabalho dela, a descrição da avaliação e a imagem da pessoa, né? São essas propriedades que o nosso objeto referente à avaliação conterá, além de uma propriedade ID para identificar a avaliação. Vai ser um ID numérico. Então, portanto, eu vou criar aqui um objeto digitando abre chaves, fecha chaves, e dentro das chaves eu vou definir as propriedades desse objeto. Primeiramente, nós vamos ter uma propriedade ID, que vai servir de um ID de identificação para a avaliação, que vai ser igual a 1. O nome vai ser igual a Sara Silva. O trabalho vai ser professora. Espera aí, que não é vírgula, a gente separa com... É com vírgula? É com vírgula. Aqui está exibindo está indicando aqui está indicando que tem um bug, que tem um erro de sintaxe, mas é porque a gente não está atribuindo esse objeto a nada, né? Mas se eu fizesse aqui, se eu definir uma constante chamada avaliação e atribuir esse objeto a essa constante, aquele erro ele some.
A imagem. A imagem, nós vamos pegar a imagem. Inicialmente, a gente está utilizando uma imagem aqui na mesma pasta do projeto para poder criar a estrutura e estilização da nossa página e poder visualizar a imagem, né? Mas para as avaliações que nós vamos de fato utilizar, nós vamos pegar essas imagens da internet através de um endereço que vai ser o seguinte, ó. Vai ser esse endereço aqui. Portanto, esse site aqui, esse endereço aqui, ele vai nos trazer uma imagem que vai ser essa mesma imagem aqui, na verdade. Vamos checar. É essa mesma imagem. E aí, vê que aqui aí, o nome da imagem é person-1, é pessoa 1, né? E isso significa que que existem outras imagens aqui, pessoa 2, pessoa 3, e nós podemos ver isso na prática. Ó. Aqui, se ao invés de person 1 eu colocar person 2, eu vou ter uma segunda imagem. Se eu colocar person 3, vai ser uma terceira. Person 4 vai ser uma quinta. Portanto, são essas imagens que nós vamos utilizar. E aí a descrição da avaliação, eu vou simplesmente copiar e colar da minha colinha e vou colar aqui. Portanto, esse objeto aqui, ele representa uma avaliação é o objeto que representa uma avaliação. Entretanto, nós não vamos ter apenas uma avaliação. Nós vamos ter várias avaliações. Portanto, o que eu preciso não é uma constante. O que eu preciso não é uma constante que representa um objeto avaliação. O que eu preciso é um vetor, é uma lista com várias avaliações. Portanto, para isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar esse objeto que nós acabamos de criar. E aí, aqui na linha 10, eu vou criar um vetor, eu vou criar uma lista, digitando colchetes, abre colchetes, fecha colchetes, e dentro dos colchetes eu vou definir eu vou definir cada item desse vetor, cada item dessa lista, separado, e aí os itens estarão separados por vírgula. Cada um desses itens vai ser um objeto desse tipo aqui. Portanto, esse próprio objeto, eu vou copiar ele, e aqui dentro dos colchetes eu vou apertar Enter e vou colar. Deixa eu tabular aqui para ficar melhor a visualização. Portanto, neste momento nós temos aqui um vetor, uma lista, com apenas um elemento, que é um objeto que representa uma avaliação. E aí eu vou digitar uma vírgula aqui para poder separar esse primeiro elemento, esse primeiro item, do segundo item. Portanto, eu vou apertar Enter aqui. E aí, para poder poupar tempo, eu vou simplesmente copiar esse segundo item aqui da minha colinha e vou colar aqui. E aí, repara, os valores aqui são diferentes. Para o primeiro item, o ID é 1, o nome é Sara Silva, o trabalho é professora, a imagem é esse endereço aqui, com o nome da imagem sendo person 1, né, pessoa 1, e a descrição é essa descrição aqui. Para o segundo item, nós temos ID igual a 2, o nome é um nome diferente, o trabalho é um trabalho diferente, a imagem não é pessoa 1, é pessoa 2, né? Vai ser uma imagem diferente, e a descrição é essa aqui. E atenção, esses dois itens, esse item aqui, esse objeto, e esse item aqui, e este objeto, estão separados por vírgula, né? Ok. Eu vou digitar uma vírgula aqui para separar, para definir um terceiro item. E aí eu vou copiar aqui da minha colinha. E vou colar. Esse terceiro item, ele tem ID igual a 3, o nome é diferente dos outros, o trabalho é diferente dos outros, a imagem ela é diferente das outras e a descrição também. E por fim, nós teremos o quarto item
da minha lista. Portanto, essa é a lista de objetos que vão representar as nossas avaliações. E aí eu vou pegar essa lista e vou atribuir ela a uma constante chamada avaliações. Perfeito. Agora, aqui embaixo, na linha 36, eu vou selecionar os elementos. Vamos pensar aqui, vamos voltar aqui. Então, como que vai funcionar a lógica do nosso aplicativo, né? Quando o usuário ele clicar aqui na seta, dependendo do item atual, né? Dependendo se o item atual é o primeiro, ou se é o segundo, ou se é o terceiro, ou se é o quarto, quando o usuário clicar, por exemplo, na seta próximo, a gente vai pegar esse item atual, a gente vai pegar a posição do item atual, a gente vai pegar o índice do item atual e se o usuário clicou aqui em próximo, nós vamos incrementar esse item do índice atual em uma unidade para poder passar para o próximo item do vetor. E aí nós vamos pegar os valores das propriedades desse próximo item e nós vamos preencher ele aqui nos locais apropriados. E esses locais apropriados nós precisamos selecionar eles, né? Portanto, vamos fazer isso. Vamos selecionar os elementos que nós queremos alterar o valor do texto, né? O valor do texto e a imagem aqui também. Portanto, aqui nós vamos fazer o seguinte, ó. Primeiramente, vamos selecionar a imagem, o nome da pessoa, o trabalho e a descrição, né, da avaliação. Então vamos lá. Aqui eu vou digitar document. Lembrando, esses elementos aqui, se a gente olhar aqui no nosso código HTML, a gente repara que eles possuem IDs específicos, né? Imagem pessoa, trabalho e descrição. É através desses IDs que nós vamos selecionar esses elementos. Portanto, aqui eu vou digitar documento, ponto, get element by ID, selecionar elemento através do ID, e aí para esse método eu vou passar como argumento o ID do elemento que eu quero selecionar. Então aqui eu vou selecionar a imagem pessoa, e aí esse elemento que foi selecionado, eu vou pegar ele e vou atribuir a uma constante chamada imagem, que representa essa imagem aqui, né, esse elemento aqui. Em seguida, document.getElement by ID, selecionar elemento através do ID. E aí eu vou selecionar o elemento com ID pessoa e vou atribuir esse elemento que a gente acabou de selecionar a uma constante chamada pessoa. Em seguida, getElement by ID. Eu vou selecionar o elemento com ID trabalho e vou atribuir a uma constante chamada trabalho. Document.getElement by ID, descrição. Portanto, agora nós temos estes elementos aqui. E aí, só para garantir que está funcionando, deixa eu imprimir eles no console. E aí agora, se eu vim aqui no console, então, eu salvei o arquivo e nada aparece aqui no console, né, os elementos que nós estamos imprimindo entre as linhas 41 e 44, isso porque eu não conectei o arquivo script.js com o nosso arquivo HTML. Portanto, eu vou fazer isso aqui na linha 42, antes de fechar a tag body, porque aqui na linha 42 todos os elementos já existem, né? E eu preciso que os elementos existam antes de poder selecionar eles. Portanto, para não causar nenhum bug, eu vou fazer essa conexão aqui no finalzinho. Portanto, aqui na linha 42 eu vou escrever script. E eu vou definir o atributo src como sendo igual ao nome do arquivo que eu quero conectar, que é script.js. Portanto, agora nós podemos ver aqui os elementos, os 4 elementos que nós estamos selecionando. A imagem, o nome da pessoa, o trabalho e a descrição.
Em seguida, eu quero selecionar esses botões aqui, né? Nós também vamos trabalhar com esses botões, né? Então vamos selecionar eles também. E aí eu vou fazer o seguinte, Documents, ao invés de Get Elements by ID, eu quero selecionar os elementos, eu quero selecionar os botões através da classe deles, né? Lembrando, os botões aqui, eles possuem as classes botão anterior, botão próximo e botão aleatório. E aí para isso eu vou digitar aqui, ó, document.query selector. Query selector é outro método do objeto documento que nós podemos utilizar para selecionar elementos. Assim como o método getElementById, ele também seleciona elementos, entretanto somente através do seu ID. Query selector nos permite aqui nos parênteses, né, como argumento para o método, ele nos permite especificar qualquer regra de seleção que nós quisermos. Como nós queremos selecionar através da classe do elemento, eu vou... Esse nome de classe que nós vamos escrever aqui vai ter o prefixo ponto, vai começar com ponto, assim como no CSS, né? No CSS, quando nós queremos estilizar uma classe, a gente tem que ter esse prefixo de ponto. Para IDs é o jogo da velha, é o símbolo cerquilha. Portanto, aqui, se eu quiser selecionar um elemento através da sua classe, eu vou colocar um ponto primeiro e em seguida o nome da classe, botão anterior. E eu vou atribuir isso a uma constante chamada botão anterior. A palavra... perdão. A palavra query em inglês significa consulta e selector significa seletor. E portanto, o método query selector é um seletor de consulta, de acordo com a regra de seleção que a gente definia aqui como argumento do método. Botão próximo. Perfeito. Portanto, agora nós temos os nossos elementos selecionados e eu posso até mesmo, só para garantir, né, que a gente selecionou corretamente, só para não causar nenhum bug depois, nós podemos ver aqui selecionados os 3 botões no console, né? Perfeito. Agora, a nossa lógica para poder alternar aqui entre as avaliações será a seguinte. Eu vou primeiramente... Vamos fazer o seguinte primeiramente. Da forma como o nosso código está no momento, essas informações aqui, que são carregadas quando a página carrega pela primeira vez, elas são informações estáticas, né? No caso, são informações que vêm aqui do próprio arquivo HTML. Não são informações que estão sendo carregadas de forma dinâmica através do JavaScript, utilizando um desses objetos aqui. Portanto, vamos fazer isso. Vamos carregar essas informações aqui de forma dinâmica, utilizando JavaScript. Eu vou começar primeiramente removendo esses dados estáticos aqui do HTML. E eu vou remover aqui também a imagem. Portanto, agora nós não temos nada aqui, né? E aí, aqui no JavaScript eu vou fazer o seguinte. Eu vou definir uma variável chamada item atual, que vai ser igual a 0 inicialmente. Essa variável item atual, ela se refere ao índice do item que está sendo exibido aqui. Vetores, listas, né, em JavaScript, na maioria das linguagens de programação, o primeiro elemento do vetor ele tem o índice 0, o segundo elemento tem o índice 1, o terceiro elemento tem o índice 2 e assim por diante. Portanto, se a gente estiver selecionando um item
ali do vetor avaliações. Se a gente estiver selecionando o item no índice 0, isso vai selecionar o primeiro item. Portanto, é isso. É para isso que nós vamos utilizar essa variável aqui. Em seguida, eu vou fazer o seguinte. Eu vou selecionar a janela, o window. E aí eu vou adicionar um detector de eventos à janela, né? a toda a janela aqui do navegador. Add Event Listener é esse método que nós vamos utilizar para adicionar um detector de eventos. O primeiro argumento vai ser o evento que eu quero detectar, que no caso vai ser o evento DOM Content Loaded. Esse é o evento que é disparado quando todo o conteúdo da página é carregado, quando todos os elementos da página são carregados. Portanto, quando todos os elementos da página forem carregados, ou seja, quando esses elementos aqui de fato existirem na estrutura da página, no navegador, eu vou chamar uma função, que eu vou definir aqui, como sendo uma função anônima. Então, não vai ter um nome aqui, né? Não vai ter um nome de função aqui. É uma função anônima. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar avaliações, que é o que nós definimos aqui na linha 1. E aqui, nos colchetes, eu vou definir o índice do elemento que eu quero selecionar. O índice do elemento que eu quero selecionar é o item atual, é esse valor aqui, essa variável aqui que nós definimos na linha 45. Portanto, eu vou literalmente passar essa variável aqui como sendo o índice que eu quero selecionar. E, portanto, isso aqui vai retornar o elemento no índice igual ao valor da variável índice atual. A variável índice atual, a variável item atual é igual a 0, portanto, na execução do programa, isso aqui vai ser substituído por 0, e aí é o índice e aí é o elemento no índice 0 que será retornado. Eu vou retornar essa seleção e vou atribuir ela a uma constante chamada item. Em seguida, nós vamos fazer aqui... eu vou selecionar a propriedade imagem do item e vou atribuir ela a propriedade src do elemento imagem que nós selecionamos aqui na linha 36, né? E aí, no caso, esse valor aqui da propriedade imagem do item, ele vai ser armazenado neste atributo aqui. E agora, quando eu salvar esse arquivo, nós vemos que a imagem agora ela está sendo dinamicamente definida. Em seguida, eu vou selecionar a propriedade nome do item e vou atribuir ela a propriedade text content do elemento pessoa. O elemento pessoa nós selecionamos aqui na linha 37. A propriedade text content se refere ao conteúdo texto do elemento, né? A palavra content significa conteúdo, text significa texto. E quando essa linha de código aqui ela for executada, é exatamente isso que vai acontecer. O nome do item, da propriedade item, ela foi armazenada aqui no conteúdo texto do elemento pessoa. Em seguida, a gente vai fazer o mesmo para a propriedade trabalho. E aí nós temos aqui agora o trabalho. E por fim, nós vamos ter a descrição. Perfeito. Portanto, agora nós estamos preenchendo as informações aqui de forma dinâmica. Quando a página ela é carregada, entretanto, nós precisamos definir a lógica que vai alternar, né, quando os botões eles forem
clicados. Portanto, vamos fazer isso primeiramente para o botão anterior, né? Aqui, na linha 56, eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar o botão anterior. Vou adicionar um detector de eventos, Add Event Listener. O evento que eu quero detectar é o evento clique, e quando esse evento for detectado, eu vou executar a seguinte função. Eu vou pegar o valor da variável item atual e vou diminuir em uma unidade. Portanto, eu poderia fazer isso em três maneiras. Eu poderia digitar aqui, ó, item atual recebe o valor de item atual menos 1, e isso aqui vai diminuir o valor da variável item atual em uma unidade, e aí vai pegar esse resultado e vai armazenar nela mesma. Ou então eu posso fazer aqui, ó, item atual menos igual a 1, isso vai diminuir o valor de item atual em uma unidade. Ou então eu posso fazer item menos menos. E isso aqui, e esse código também, vai diminuir o valor da variável item atual em uma unidade. Como é o botão anterior que nós estamos clicando, né? O índice do item atual ele tem que diminuir. Por exemplo, se o item atual é o índice se o elemento atual, se o item atual é o elemento no índice 2, e eu clico aqui no botão anterior, o índice ele tem que diminuir de 2 para 1, né? Portanto, é por isso que nós estamos fazendo isso aqui na linha 57. E aí, eu vou testar o seguinte. Imagina comigo. Imagina que nós estamos exibindo o item no índice 0. Se eu clicar no botão anterior, nessa lógica que nós temos aqui, o item atual, o valor da variável item atual, ela vai passar de 0 para menos 1. Só que menos 1 não é um índice válido para vetores, né? Valores negativos não são valores válidos. Portanto, nós vamos fazer o seguinte, ó. Se if item atual for menor do que 0, ou seja, se quando o item atual que está sendo exibido for 0, o usuário clicar no botão anterior, o valor da variável item atual for decrementada, né, for diminuída em uma unidade, e aí ela vai de 0 para menos 1. Aqui na linha 58 nós estamos testando. Item atual é menor do que 0? Se for, e nesse caso é, nessa situação ela é, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos definir item atual como sendo... Nós vamos definir item... Se nós estamos no primeiro item, pensa comigo, se nós estamos no primeiro item, que é o item no índice 0, e nós queremos para o item, nós queremos para o anterior, né? Efetivamente, o que nós queremos que aconteça é que a gente passe do primeiro para o último, né? Então, se a gente está no primeiro item e a gente volta e a gente clica aqui no botão anterior, efetivamente o que nós queremos fazer é dar a volta, né? Nós queremos ir do primeiro item para o último item. Essa é a lógica. E para a gente selecionar, pense comigo, como nós podemos selecionar o índice do último item? Bem, ó, vamos checar aqui. Nós sabemos que o primeiro item é o item no índice 0. Como que a gente calcula o índice do último item? O item... Como que a gente seleciona o índice do último item? O índice do último item é igual ao número de elementos que um vetor tem menos 1. Por exemplo, se um vetor tem 4 elementos, que é o caso aqui, né? Nós temos 1, 2, 3 e 4. Para a gente saber qual que é o índice do último elemento, nós pegamos o número de elementos que o vetor tem, menos 1,
E o resultado é o índice do último elemento. E o motivo é o seguinte. O motivo é que o índice dos vetores começa a partir de zero. Portanto, o primeiro item é o índice zero e o último item é o número de elementos do vetor menos 1. Portanto, aqui eu vou fazer o seguinte. Avaliações é o nome do vetor. Vetores possuem uma propriedade chamada length. Essa propriedade ela retorna o número de itens do vetor. E aí eu vou fazer aqui, menos 1. E o resultado dessa expressão será armazenado na variável item atual. E aí, em seguida, quando a gente tiver definido o índice do item atual, quando o botão anterior for clicado, nós vamos chamar uma função que nós vamos chamar de mostrar pessoa. E nós vamos passar o item atual como sendo argumento. Essa função, mostrar pessoa, ela ainda não existe, né? Portanto, nós vamos fazer isso agora. Aqui na linha 55, eu vou definir uma nova função chamada mostrar pessoa. Essa função mostrar pessoa vai receber como argumento o índice que nós queremos exibir, né? O índice da pessoa que nós queremos exibir. Eu poderia chamar esse argumento de A, ou de B, ou de X, mas como esse argumento representa o índice da pessoa que nós queremos exibir, eu vou chamar esse argumento de índice. E aí, eu vou selecionar o elemento que esteja localizado no índice índice. Então, eu vou fazer aqui, avaliações, colchetes índice. Isso aqui retorna o elemento no índice índice. E aí eu vou armazenar isso em uma constante chamada item. E aí nós vamos fazer efetivamente o que nós fizemos aqui. A gente vai definir cada um dos atributos dos elementos. Então vamos lá. Item.imagem vai ser atribuído a propriedade src da imagem. Item nome vai ser atribuído a propriedade text content da pessoa. Item trabalho vai ser atribuído a propriedade text content do elemento trabalho e a descrição do item vai ser atribuída à propriedade text content do elemento descrição. E agora, se eu salvar esse arquivo e clicar aqui no botão anterior, vamos cruzar os nossos dedos para desejar que funcione. Boom! Nós temos aqui agora o botão anterior funcionando. E por conta dessa lógica aqui, em que nós estamos definindo o item como sendo o último índice do vetor, quando item atual for menor do que zero, por esse motivo, a gente consegue exibir todos, mesmo quando a ordem der a volta, né, na alteração aqui do índice dos elementos. Perfeito. Vamos criar a mesma lógica para o botão próximo. E vai ser semelhante. Aqui para o botão próximo, ao invés de diminuir, ao invés de decrementar o valor da variável item atual, nós vamos incrementar. E aí a lógica aqui vai ser a seguinte, Pensa comigo. Se nós estamos no último item do vetor, e aí nós clicamos no botão próximo, efetivamente o que nós queremos é que a ordem dê a volta, né? Nós queremos passar do último item para o primeiro item.
E como é que nós podemos checar se item atual é o último índice do vetor, né? Bem, se item atual, depois que ele foi incrementado aqui em uma unidade, né? Se ele for maior do que o índice do último elemento, a gente vai precisar definir ele como sendo zero, né? Então, por exemplo, se nós estamos exibindo o elemento no índice 3, que é o índice do último elemento aqui do vetor, né? No caso, o primeiro é 0. Vamos lá, o primeiro é 0. O segundo é 1. O terceiro é 2. E o quarto e último item do nosso vetor está no índice 3. Se nós estamos exibindo o elemento no índice 3 e a gente clica aqui no botão próximo, essa linha 72 vai fazer com que o valor do item atual seja igual a 4 e não existe um elemento aqui no índice 4, né? O limite aqui é o índice 3. E aí então, nesse cenário em que o valor da variável item atual é maior do que o índice do último elemento, a gente precisa definir item atual como sendo 0, para que ele volte para o primeiro item. Portanto, aqui eu vou escrever o seguinte, ó. Se item atual for maior do que avaliações.length menos 1, a propriedade length retorna o número de elementos. O número de elementos menos 1 retorna o índice do último elemento. Portanto, se item atual for maior do que o índice do último elemento, então nesse caso nós vamos definir item atual para que seja igual a 0. E aí em seguida nós vamos chamar a função mostrar pessoas, passando o item atual como sendo o argumento. E portanto agora, se eu clicar em voltar, continua funcionando, mas se eu clicar em próximo, ele também funciona. E a ordem dos elementos, ela é preservada. Perfeito. Portanto, os itens anterior e próximo funcionam. Vamos definir agora o botão aleatório. Portanto, eu vou selecionar aqui o botão aleatório.addEventListener. O evento que eu quero detectar é o evento clique. E a função que eu vou chamar vai fazer o seguinte. Se eu quero definir uma pessoa... Se eu quero definir uma pessoa aleatória aqui, efetivamente o que nós queremos fazer é definir um índice aleatório válido, né? Eu quero definir um índice numérico aleatório. Por exemplo, 1 ou 3 ou 2 ou 4 aleatoriamente, né? Só que tem que ser dentro dos limites dos índices do vetor, que vai de 0 até 3. Para fazer isso, nós vamos utilizar o seguinte código. Primeiramente, a biblioteca math, de matemática, a biblioteca math do JavaScript possui um método chamado random. Esse método, o método random da biblioteca math, retorna um valor aleatório entre 0 e 1 não incluso. Vai de 0 até 1 não incluso, incluindo decimais. Então pode ser, por exemplo, pode ser 0, né? Pode ser 0.1, pode ser 0.2, pode ser 0.3, até 0.99999, mas nunca vai ser 1. Então essa vai ser os limites, né? De 0 até 1 sem incluir o 1. Então o limite de cima vai ser 0.9999, né? E aí vamos imprimir isso no terminal, no console, para a gente ver o que a gente visualiza, o que ele vai retornar.
Eu vou abrir aqui o console. E aí, aqui, se eu clicar em botão aleatório, vamos lá. Nós vemos aqui um valor aleatório que está entre 0 e 1, sem incluir 1. E aí você vê, ó, ele sempre vai exibir números nessa extensão. A gente vê aqui que alguns números quase equivalem, são quase chegam no valor de 1, mas nunca são 1. Então é isso o que o método random retorna. E aí, olha que interessante. Se eu pegar esse valor aqui, que foi retornado pelo método random e multiplicar ele pelo número de elementos que o vetor avaliações tem, e esse valor eu posso selecionar ele através da propriedade length. Olha que interessante. Nós teremos valores que são valores decimais e que a parte inteira do valor, antes aqui do ponto, né, são valores decimais, que tem uma parte decimal e uma parte inteira. Essa parte inteira aqui, olha que interessante, ela sempre estará na extensão de valores válidos para um índice do vetor, né? Lembrando, os índices vão de 0 a 3. E aí, os índices vão de 0 a 3, né? E aí, com esse trecho de código aqui, isso retorna números decimais aleatórios, mas que a parte inteira está sempre na extensão válida, né? Portanto, pensa comigo, nós podemos utilizar esse valor aqui como sendo o valor aleatório para o índice. Só que nós precisamos arredondar, né? Nós precisamos descartar essa parte decimal aqui. E aí nós precisamos arredondar para o inteiro de baixo, né? Por exemplo, se eu quiser arredondar 2,95, normalmente a gente arredondaria para 3. Mas na lógica aqui do nosso programa, nós temos que arredondar esses números decimais para o inteiro de baixo, que nesse caso aqui de 2,95 seria 2. De 3,29 seria 3, né? Quando a gente arredonda para o inteiro de baixo, é o inteiro menor, né? E nós fazemos isso por conta do seguinte motivo. Se esse valor aqui que é retornado, né? Se esse valor que nós estamos definindo aqui aleatoriamente for 3,6, ou então 3,8, ou então 3,9, né? Se forem valores que são 3 pontos a partir de 5, né? E aí se a gente tentasse arredondar, ele iria para 4, né? E no caso 4 é um índice que não é válido para o vetor. Portanto, para que a nossa lógica funcione, nós precisamos arredondar para o inteiro de baixo, para que quando esse valor aqui for 3,8, 3,9, ele não arredonde para 4 e aí fica inválido, né? E para fazer isso, nós vamos pegar esse valor aqui e vamos passar ele para um método chamado floor, math.floor. Esse método floor, ele arredonda um número inteiro, ele arredonda um número decimal para o inteiro de baixo. E aí se eu salvar esse arquivo e clicar aqui em pessoa aleatória, nós vemos agora valores aleatórios que estão na extensão válida de índices do vetor. E agora, ao invés de imprimir isso no console, eu vou pegar esse valor e vou atribuir ele
e vou atribuir ele a variável item atual. E em seguida eu vou chamar a função mostrar pessoa passando o item atual como argumento. Eu vou salvar esse arquivo e, portanto, agora se eu clicar aqui em pessoa aleatória, ele vai me mostrando pessoas aleatórias. Os botões de próximo e anterior, eles ainda funcionam, mas nós também temos agora esta funcionalidade aqui. Portanto, esse foi o nosso projeto de avaliações e eu vejo vocês no próximo tutorial.